são do teste diagnóstico de ciências do 7º ano do Colégio Meta. Vamos lá, primeira questão. Leia o texto abaixo. Mico-leão dourado. O mico-leão dourado, Leotompithecus rosalia, é uma espécie encontrada apenas na Mata Atlântica. Costuma ser avistada em grupos familiares e vive cerca de 8 anos. Sua dieta apresenta frutos, alguns invertebrados e pequenos vertebrados. É responsável pela dispersão de grande quantidade de sementes e é, portanto, muito importante nesse bioma. Então, vamos lá. Qual a informação no texto que pode ser considerada um exemplo de nicho ecológico ocupado pelo mico-leão dourado nesse ambiente? Vamos lá? Letra A. Então, na letra A, nós temos aí. É uma espécie encontrada apenas na Mata Atlântica. Quando eu digo que ele é uma espécie encontrada na Mata Atlântica, aqui eu estou falando do habitat desse ser vivo. Costuma ser avistada em grupos familiares e vive cerca de 8 anos. Sua dieta apresenta frutos, alguns invertebrados e pequenos vertebrados. Correto. Aqui eu estou falando do nicho ecológico desse animal. Estou falando do seu modo de vida, né? Naquele ecossistema. Então, é o seu nicho ecológico. A letra B é correta. Vamos analisar a letra C. É da espécie Leotompithecus rosalia, que está dizendo só a espécie desse animal. E o mico-leão dourado é muito importante para o bioma, parabéns para ele, né? Mas não é o seu nicho ecológico. Vamos lá para a segunda questão. Observe a imagem e responda as questões abaixo. Sobre a imagem, é correto afirmar: ao considerar todos os seres vivos desse ambiente, tem-se uma população? Não, se a gente considerar todos os seres vivos, a gente não vai ter uma população, a gente vai ter uma comunidade. Os peixes do rio formam uma comunidade. Não, aqui, os peixinhos aqui do rio, eles vão formar uma população e não uma comunidade. Errado. Letra C, a luz solar, o solo e a água são considerados fatores abióticos desse ambiente. Correto. São aqueles fatores que não têm vida. Então, letra C, correto. E a letra D, a imagem retratada não é um ecossistema. Se ele tem seres vivos interagindo com os fatores do ambiente, então nós temos um ecossistema. Vamos lá para a próxima questão, terceira questão. Leia o texto a seguir. As relações desarmônicas entre seres vivos, sempre um deles é prejudicado, ou seja, um ser vivo é beneficiado à custa do outro. Estas relações ocorrem tanto entre indivíduos da mesma espécie, que a gente chama de intraespecífica. Então, intraespecífica é quando os indivíduos pertencem aqui à mesma espécie. Quanto entre indivíduos de espécies diferentes. E aqui as espécies diferentes são relações o quê? Interespecíficas. São exemplos dessas relações o predatismo e o canibalismo. As mesmas são muito parecidas, pois em ambas ocorre a morte de um ser vivo que serve de alimento ao outro. Assinale a alternativa correta em relação às relações desarmônicas citadas no texto. Vamos lá para a letra A. O predatismo é uma relação onde pode acontecer entre indivíduos da mesma espécie. Não, gente, o predatismo ele ocorre em indivíduos de espécies diferentes. Vamos lá para a letra B. No canibalismo, o ser vivo serve de alimento para o outro e ocorre entre espécies diferentes. Não, o canibalismo, as espécies já têm que ser iguais. Na letra C, o canibalismo é uma relação interespecífica. Então, a interespecífica são o quê? São indivíduos diferentes. Então, tá errado. Canibalismo, ele é o quê? Ele é intraespecífica. Então, ele não é interespecífica, é intraespecífica. Vamos lá para a letra D. O predatismo ocorre entre seres vivos de espécies diferentes, portanto, são relações interespecíficas. Correto. A letra D.
Vamos passar agora para a quarta questão. Leia o texto abaixo. A borboleta monarca e a borboleta vice-rei. A borboleta monarca possui coloração laranja e preta, muito vistosa, sendo um animal facilmente visto em seu ambiente natural. Entretanto, essa espécie de borboleta produz uma toxina que a torna não palatável aos seus predadores. Quanto à borboleta vice-rei, essa tem um sabor agradável, mas nenhum animal a caça. Adivinham por quê? Exatamente, a borboleta vice-rei se assemelha e muito ao padrão de cor e desenho apresentada pela borboleta monarca. Dessa forma, ela garante sua segurança ao apresentar semelhança com a outra borboleta. A estratégia de sobrevivência apresentada pela borboleta vice-rei é, letra A, mimetismo. Correto, né? Então, o mimetismo é a estratégia de sobrevivência utilizada pela borboleta vice-rei, quando ela imita a borboleta monarca, né, para justamente fugir dos seus predadores. Como a cor delas é semelhante, então o predador não ataca a borboleta vice-rei pensando que é a monarca, e a monarca tem um sabor desagradável, né? Vamos lá na letra B, porque aqui não é camuflagem. A camuflagem, gente, o ser vivo, ele se confunde com o animal, né? Ou com o animal não, desculpa, com o ambiente. Na letra C, presença de veneno. A borboleta não tem veneno aí ela tem só um sabor amargo. E a letra D, reprodução. Não é essa estratégia de sobrevivência que está aí destacada no texto. Vamos lá para a quinta questão. Os líquens são estruturas formadas pelas associações de certas espécies de algas e de um fungo. As duas espécies são beneficiadas nessa relação, sendo que uma espécie não é capaz de viver isoladamente naquele local. Nesse caso, há uma relação chamada de... Letra A, comensalismo. Não, né, gente? No comensalismo, o que acontece? Os seres vivos se alimentam de sobras de outros seres vivos. Letra B, inquilinismo. Não, inquilinismo é quando um ser vivo utiliza o outro como moradia, né? C, mutualismo. Correto. A letra C é a nossa resposta correta, porque os líquens, eles vivem, né? E, no caso, as algas vivem, faz uma relação mutualística com os fungos, e eles não conseguem viver separadamente. Se a água estiver separada do fungo, não vai formar os líquens, né? Então, essa relação aí é o mutualismo, que é uma relação obrigatória. Letra D, protocooperação. Na protocooperação é quando um ser vivo ajuda o outro aí. Vamos lá na sexta questão. Na imagem a seguir aparece uma espécie de bromélia. Bromélia, gente, é essa plantinha aqui, ó, que está aqui em cima aqui dessa árvore. Isso aqui é uma bromélia sobre uma árvore. Esse é um caso comprovado de, vamos lá, letra A, comensalismo, onde a bromélia absorve matéria orgânica da árvore? Não. A gente já viu que o comensalismo é quando um ser vivo se alimenta das sobras de outro ser vivo. Letra B, inquilinismo, pois a bromélia apenas utiliza a árvore como moradia. Correto, a nossa bromélia aqui só usa a árvore como suporte e moradia, ela não vai absorver substância nenhuma dela aí, só usa como moradia. É uma inquilina, por isso o nome inquilinismo, que também pode ser conhecido como epifitismo. Vamos lá na letra C, predatismo, onde a bromélia prejudica a árvore. Não, não é um predatismo. A bromélia não vai, né, prejudicar a árvore. Parasitismo, né, onde a bromélia retira a substância necessária da planta hospedeira. Também não é um parasitismo. O parasitismo ocorre, no caso das plantas, ocorre com o cipó chumbo, ele que absorve a seiva da planta. Vamos lá para a sétima questão. Aí, então, é a letra B, inquilinismo. Vamos para a sétima. A utilização de combustíveis fósseis, como gasolina e óleo diesel, bem como queimadas, contribui para que vários compostos químicos retornem à atmosfera. O ciclo biogeoquímico que mais se relaciona
a esses eventos é, letra A, ciclo do nitrogênio. Não, né, gente? A gente viu que no ciclo do nitrogênio aí é através das leguminosas que a gente consegue aí o nitrogênio. Letra B, ciclo do enxofre. Também não. No caso, os combustíveis fósseis, eles não fazem parte aí, e o óleo diesel também não faz parte aí do ciclo do enxofre. Letra C, ciclo do oxigênio. Também não. Aqui no ciclo do oxigênio, a gente teria que estar envolvido aí também o caso da fotossíntese, as plantas, né? E letra D, ciclo do carbono. Aí sim, né? Correta, né? A letra D é a questão correta. Que no ciclo os combustíveis fósseis, na queima, eles liberam aí, né, o gás carbônico. Vamos lá para a próxima questão, 8ª. O esquema abaixo ilustra uma teia alimentar composta por várias cadeias alimentares entre organismos de uma comunidade. Com relação aos seus respectivos níveis tróficos nas cadeias alimentares distintas dessa teia alimentar, é correto afirmar que, vamos lá na letra A cobra poderá ser consumidor secundário ou terciário. Vamos ver, a cobra, ela está aqui, né? Então, aqui nós temos um produtor, consumidor primário, então essa daqui é a cadeia da cobra. Consumidor primário, que é esse roedor aqui, e aqui vem a cobra. Então, a cobra, ela está aqui como consumidor secundário e não como consumidor terciário, ela só faz parte dessa cadeia aí. Então, ela vai ser consumidora secundária, terciária não. Vamos lá, letra B. O coelho poderá ser um consumidor primário ou secundário. Então, o coelho, ele faz parte aqui dessa cadeia, vindo do roedor para o coelho. Aqui ele é um consumidor secundário. E aqui, quando ele se alimenta diretamente do produtor, ele é um consumidor primário. Então, o coelho, ele poderá ser um consumidor primário ou secundário aqui nessa minha teia alimentar. Vamos ver por que a C não está correta. A coruja é um consumidor quaternário. Não, né? A coruja, ela vem daqui, ó. Produtor, consumidor primário, e coruja, consumidor secundário. Então, ela não é um consumidor quaternário. Vamos na letra D. Por que não é a letra D? O leão é sempre um decompositor. Jamais, né, gente? O leão não é decompositor. Aqui, os decompositores são as bactérias e os fungos. Vamos, 9ª questão. A poluição do ar ocorre em razão da modificação das características normais da atmosfera por poluentes, causando várias doenças. Assinale a alternativa que apresenta a correta relação entre doenças transmitidas pelo ar e sua maneira de evitá-las. Então, a gente vai ver como analisar essas maneiras de evitar. Meningite e rinite alérgica, lavar bem as mãos. Não, né, gente? A gente não previne a rinite alérgica lavando bem as mãos. Não que não seja necessário, mas lavar bem as mãos não é um modo de prevenção aí de uma rinite alérgica. Tuberculose e asma. A asma, a gente não consegue evitar a asma usando máscara de tecido, né? Vamos na próxima. Sarampo e gripe, deixar os ambientes bem ventilados. Correto. Então, essas duas doenças são transmitidas pelo ar, né, através de vírus, e a gente deixando esses ambientes bem ventilados, a gente vai conseguir evitar que esse vírus, né, que as pessoas peguem o vírus, porque vai deixar um ambiente bem ventilado. E na letra D, rinite alérgica e asma, né? Manter as vacinas em dias. Então, a gente não previne aí a rinite alérgica e a asma através de vacinas. Então, está errada. Então, a 9ª, a resposta correta é a letra C. Vamos para a 10ª e última questão. Analise a imagem que mostra um crocodilo e um pássaro palito. Enquanto o pássaro se alimenta, ele limpa os dentes do crocodilo. Qual a relação ecológica entre o pássaro palito e o crocodilo mostrada na imagem? Vamos ver a letra A.
Canibalismo, pois o crocodilo pode comer o pássaro palito. Gente, o pássaro palito, o crocodilo não, a gente pode até dizer assim, não perde tempo comendo um pássarozinho assim tão pequeno, né? Então ele não se alimenta desse pássaro, ele não faz mal ao pássaro, então não é canibalismo, não. Vamos lá para a letra B. Protocooperação, pois os dois animais estão se beneficiando. Correto. Então, aqui nós temos uma protocooperação, onde o pássaro palito aqui, ele está comendo, né, o sujinho aqui dos dentes do crocodilo. Então, enquanto que ele está se alimentando aqui, o crocodilo está ficando com os dentes limpos. Então, a resposta correta aqui é a letra B. Vamos ver por que não é a C. Predatismo, onde um serve de alimento para o outro. Não, o pássaro palito aí não serve de alimento para o crocodilo, muito menos o crocodilo para o pássaro palito. Então, não é um predatismo. Vamos para a letra D, inquilinismo, onde um utiliza o outro como moradia. O pássaro palito não mora no crocodilo, né? Ele, inclusive, a protocooperação é uma relação ecológica onde os dois podem viver separadamente, ela não é obrigatória. Muito bem, agora a gente terminou aí a 10ª questão e finalizando assim a nossa correção. Diego, já tenho! Aí vem aqui e para, é? Aqui? É? Não, do lado. Do lado da onde, No Moni? vermelho. Aqui.